Graça e paz a todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe você, seja bem-vindo ao nosso canal Conexão Verdade, sempre uma palavra de fé, uma palavra de esperança para você. Sou o pastor Marcos de Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo, seja membro desse canal para receber as notificações, porque sempre tem uma mensagem nova para edificar a tua vida, uma oração para abençoar você. Deixa o seu like, o seu joinha, deixa o seu comentário, porque é muito importante para nós, e compartilhe com outras pessoas nossas mensagens. Isso é o mais importante, porque nós estamos levando a palavra de Deus com muito zelo, simplicidade, amor pela verdade, tá certo? Não vamos permitir que a mensagem seja enfraquecida, que a sua autoridade seja comprometida, que a sua verdade seja distorcida, que o seu poder e suas promessas sejam enfraquecidas por explicações forjadas, né? Não deixe isso acontecer com a palavra de Deus. Vamos defender essa palavra, levar essa palavra com muita fé, zelo no coração e, acima de tudo, com verdade, né? Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, o qual o mundo não vê, não conhece, mas vós o conheceis porque habita em vós, tá certo? Seja bem-vindo com a gente. Hoje, a mensagem de hoje vai tocar no teu coração, você vai aprender muitas coisas importantes, porque hoje você vai aprender sinais de que o inimigo está te afrontando por causa do propósito de Deus na sua vida. E eu quero, antes de comentar sobre isso, abrir um parênteses, né, de algo muito importante sobre dois tipos de tempestades, e Jesus ele consegue fazer a distinção, consegue discernir essa tempestade. E quando a gente fala de tempestade, a gente fala de algo que não é bom, né? Significa perturbação atmosférica violenta, chuva forte, granizo, vento, trovões, raios, né? Nevascas, tempestade na neve. Essas coisas não é bom porque nos traz medo, né? A gente está vendo aí o quanto a natureza é forte, o quanto a natureza é potente, mostrando a sua força para o homem, mostrando que ela tem poder, né? E é importante notar que quando as tempestades acontecem, nós podemos tirar isso para exemplos da nossa vida, que pode trazer consequências graves. Interessante que ela não escolhe a quem atingir. Quem estiver na sua direção será afetado pela tempestade, independente de classe social, financeira ou moral, né? A tempestade vem para todos, a chuva cai para todos, a tempestade vem para todos. E quando a gente fala de tempestade da vida, dos problemas, das dificuldades, vem para todas as pessoas. Muitas vezes pessoas, elas sofrem por uma enfermidade, não tem dinheiro que compre a cura da enfermidade. Muitas vezes a pessoa sofre uma dificuldade financeira, não tem dinheiro para pagar as contas. As pessoas sofrem muitas vezes de problemas familiares, tantas coisas que podem acontecer. Mas essas tempestades, ela vem para testar a nossa fé, e eu quero abrir um parênteses aqui muito importante sobre isso, porque Jesus despediu da multidão depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa multiplicação é muito importante. Jesus, sempre quando ele fazia grandes milagres, né? A primeira multiplicação, Jesus, quando fazia grandes milagres, Jesus tinha o costume de subir ao monte para passar a noite orando, né? Jesus faz a multiplicação, né? Quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus ordena que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda do lago, né? Genezaré, o mar da Galileia. E a gente sabe que aquele mar, né, ou água doce, as tempestades são muito fortes, né? Os ventos são fortes e formam tempestade grande naquele grande lago que existe lá em Israel, né? E nós vemos aqui que Jesus ele despede a multidão, pede que os discípulos seguem adiante, atravessem a outra banda, e ele então vai orar a sós no monte. E a gente vê que a tempestade começa a assolar, né? Vem uma tempestade muito forte, e olha que os discípulos eram homens treinados, né? Principalmente Pedro, Tiago, João e André.
eram homens treinados, eram homens que viviam da pesca, eles eram sócios, né? Os filhos de Zebedeu eram sócios. Então a gente vê que a tempestade é tão grande, está escuro, já é quase madrugada, e eles estão cansando de remar, né? Eles estão cansando de remar e o vento é contrário, e quase de madrugada, de manhãzinha, aproximou-se dele Jesus andando sobre as águas. A gente conhece essa história, né? E Jesus está andando sobre as águas, né? E Pedro quer andar também, né? Eles ficam assustados, acham que é um fantasma, né? Eles acham que é um fantasma, começa a ficar com medo, e Jesus está aproximando e Pedro quer andar sobre as águas. Não é hoje esta mensagem que eu estou pregando aqui, mas é para abrir um parênteses para que você entenda sobre sinais de que o inimigo está agindo. Mas vamos lá. Entenda que eles estão remando, eles estão lutando contra os ventos, e Pedro, então, quando vê Jesus, ele quer andar, mas quando ele olha para as ondas, aquele vento muito forte, ele começa a afundar e ele pede socorro, e Jesus então segura pela mão e entra no barco e chama a atenção deles, diz: homens de pequena fé, por que duvidaste? Né? Mas é interessante, quero que você entenda que em Mateus capítulo 14, né, a partir do versículo 22, que conta essa história, Jesus entra no barco. Quando ele entra no barco, a tempestade se acalma, né? A tempestade se acalma. Quando ele entra no barco, a tempestade se acalma. E os discípulos adoraram a ele, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus, né? É uma tempestade que Jesus ele sobe no barco e logo a tempestade deixa de existir, a bonança vem. Os discípulos adoram a ele, verdadeiramente este é o Filho de Deus, né? Existem situações nas nossas vidas que temos que seguir em frente, e mesmo diante das dificuldades e medos, temos um Deus que está nos observando, e quando menos percebemos, ele está entrando em nosso barco para acalmar a nossa tempestade contrária que vem à nossa vida. Lutas, problemas, dificuldades, todo mundo passa, todos nós temos, né? Os problemas nos ensinam a aproximar de Deus, as tempestades, né? Quando vem a bonança, a gente sempre tira uma lição, a gente sempre aprende alguma coisa importante para a nossa vida. Sempre Deus quer mostrar algo, mesmo que ele não esteja no barco, ele está prestando atenção em você, ele está olhando você de longe, né? Mesmo que ele não esteja no barco, ele está observando você. Oh glória, é isso mesmo, você não tem que ter medo, né? Jesus ensina a ter fé ao invés de medo, de dúvida. É o que Pedro afundou por causa disso, né? E essas lutas, essas provações que vêm sobre nós, vêm para testar a nossa fé, né? Vem para testar a nossa fé, vem para testar se realmente nós estamos firmes. E parece que mesmo que a gente está sozinho, Jesus está nos observando. Ele está prestando atenção à nossa atitude, à nossa fé. Ele está prestando atenção no que nós vamos falar, no que nós vamos fazer. Tudo ele presta atenção, porque ele sempre tem a hora certa de agir, e é assim que ele vai fazer na sua vida. Ele vai trabalhar, ele vai agir, ele vai colocar essa tempestade, acalmar, colocar essa tempestade por terra, né? E acalmar essa tempestade que está contrária à sua vida. Sempre vem para testar a nossa fé. Mas diferente dessa última tempestade, Jesus entra com seus discípulos no barco. Agora Jesus está no barco. E eles vão atravessar o lago e eles vão em direção à terra dos Gadarenos, né? Isso está registrado em Lucas capítulo 8, né? Versículo 22, que conta a tempestade que Jesus acalma. E a partir do versículo 26, Jesus então vai até a terra de Gadara, porque lá tem um homem endemoniado. Diferente da última tempestade, Jesus entra com os discípulos no barco, navega e foram ao rumo do outro lado do mar, e no meio do mar se levanta uma grande tempestade, a ponto do barco encher de água. Os discípulos ficaram desesperados pelas fortes ondas,
pensaram que iam morrer e correram chamar Jesus. Jesus está descansando, não é? Jesus adormeceu. Jesus está descansando. Ele está dormindo um pouco, ele está cansado. E os discípulos aproximam dele, despertam ele, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, agora vem o importante do que vai acontecer aqui. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É lindo isso, não é? Jesus dessa vez não vai dar simplesmente a ordem para a tempestade acalmar. Na primeira tempestade ele sobe com Pedro no barco, e quando eles entram no barco a tempestade para. Mas aqui não. Jesus dessa vez não vai simplesmente dar a ordem para a tempestade acalmar. Jesus aqui vai repreender a tempestade. Esse que é importante, é o discernimento. O interessante é que eles tinham um destino, uma missão, um propósito na terra dos Gadarenos, porque lá existia um homem que estava possesso de demônios, e o objetivo, Jesus sabia que o objetivo era libertar aquele homem. Entenda uma coisa, esse homem aqui não era qualquer endemoniado, não. Esse homem, ele vivia no cemitério, ele era um terrível, ele vivia nu, não tinha corrente que o amarrasse. A Bíblia diz que era uma legião que tomava conta dele. Ele se machucava inteiro. Ele se machucava. Jesus está atravessando e ele está entendendo que essa tempestade não é igual à primeira tempestade. Ele está entendendo que essa tempestade é causada por espíritos malignos, porque Jesus tem um propósito do outro lado do mar da Galileia. Jesus tem um propósito, e esse propósito era libertar esse homem. E esse homem sendo liberto, porque quando Jesus entra naquele lugar, eles vêm até Jesus: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Você sabe muito bem que tempo é esse, e o tempo dele está chegando. O fim está chegando, e quanto mais o fim se aproxima, mais desesperados eles estão, porque vai começar Deus agindo na humanidade, depois que Deus tirar a sua igreja. Essa tempestade aqui, ela é espiritual. Jesus sabe que está indo em direção a uma batalha. Jesus sabe que nessa tempestade ele vai mostrar a sua autoridade espiritual, que tem poder para repreender e desfazer as obras do diabo, porque a Bíblia diz em Mateus 28:18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A gente conhece a história. Jesus pergunta qual é o nome, ele diz: somos legiões. E ele então diz: seja repreendido, saia deste homem. Mas eles eles gostam tanto daquele lugar, que ali tinha uma manada de porcos. Eles pedem que entre os porcos se desesperam e caem no mar. Quando a cidade de Gadara fica sabendo, pede que Jesus saia da cidade. E esse homem que está liberto, vestido, na razão, ele quer seguir Jesus, e Jesus não, diz para ele: fique aqui. Mostra a essa cidade o quanto Deus teve misericórdia de você. Você está entendendo esse propósito de Deus em atravessar e ir naquela cidade? É deixar uma testemunha viva, porque todo mundo conhecia aquele homem. Todo mundo sabia quem era aquele homem.
assustaram quando viu ele assentado diante de Jesus, com a razão, vestido. E eles pedem que Jesus saia da cidade. Eles expulsam Jesus. Mas agora eu quero fechar o parênteses aqui dessa breve explanação da palavra. Eu quero que você entenda que a primeira tempestade, só de Jesus entrar no barco, a tempestade se acalmou. Jesus está longe, está orando, vem caminhando na escuridão, os discípulos se assustam, Pedro quer ir até ele vai, Jesus chama ele começa a se afundar por causa de medo. Jesus chama a atenção deles, homens de pequena fé. Mas essa não. Essa tempestade a gente vê que é totalmente diferente. Porque Jesus tinha um propósito na terra dos Gadarenos. E quando os demônios ficam sabendo, Jesus está indo lá, eles começam a agitar o mar. Jesus então está dormindo, eles acordam e ele repreende. Essa é a diferença. É por isso que precisamos orar e pedir que Deus nos dê discernimento, porque tudo que passamos está no controle de Deus, e que nossas escolhas sempre apontarão nossos destinos. As tempestades vêm, mas temos de ter discernimento por qual o propósito que Ele está vindo em direção a nós. E é isso que eu quero falar sobre aqui hoje. Quando estamos vivendo conforme o propósito de Deus para as nossas vidas, vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar desafios, e que muitas vezes são manifestações e ataques do inimigo contra nós, porque ele quer desviar a nossa atenção, ele quer desviar o foco que temos em Deus, os propósitos de Deus na nossa vida. Então aqui estão alguns sinais que eu quero trazer para você hoje, de que o inimigo pode estar tentando te afrontar devido ao propósito de Deus na sua vida. E é muito importante você aprender isso. Você viu, Jesus, ele teve discernimento. A primeira tempestade ele acalmou, a segunda ele repreendeu, porque tinha um propósito nisso. E Deus é um Deus de propósito. Deus tem propósito nas nossas vidas. E o primeiro sinal é aumento da oposição e perseguição. Quando você está no controle, no centro da vontade de Deus, pode experimentar aumento na oposição. Isso vai vir na forma de críticas, calúnias, perseguições por pessoas próximas, familiares, amigos, colegas. Porque a Bíblia nos alerta que aqueles que vivem para Deus frequentemente serão alvo da resistência e da perseguição. Quando a gente tem um plano de Deus, um propósito de Deus em nossas vidas, somos criticados, caluniados. Veja, por exemplo, os grandes profetas de Deus, como são caluniados, como são criticados. Perseguidos pelas próprias famílias, amigos que não gostam. Até pessoas dentro da igreja começam a nos perseguir, levantar oposição contra nós. Esse é o primeiro sinal que você tem que estar em alerta, porque é para te entristecer. Pessoas que você não espera se levantam contra você para te entristecer, para tirar o propósito que Deus tem na sua vida, e você não pode aceitar isso. O segundo propósito de Deus, e o segundo sinal que você tem que prestar atenção, é sentimentos de desânimo e frustração. Em momentos de adversidade é comum sentir-se desanimado, cansado e até tentado a desistir. Isso pode ser uma estratégia do inimigo para minar a sua confiança em Deus e em seu propósito. A Bíblia nos ensina a não desanimarmos, pois Deus está conosco em meia tribulação. Essa é a maior arma que o inimigo está colocando na igreja: o desânimo, a frustração. É comum sentir desanimado, cansado, mas quando a gente percebe que esse desânimo tira a nossa força, que esse desânimo é todo dia, é toda hora nos sentimos assim,
É a estratégia do inimigo para nos minar, para tirar a nossa confiança em Deus. E você se sente tentado a desistir, você queria que fosse diferente as coisas. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus está com você. Anima o seu coração. Não se frustre por causa das pessoas, porque não são elas que morreram por você. É Jesus que morreu por você. Não são elas que vão te dar a vida eterna, é Jesus que vai te dar a vida eterna. Frustração com as pessoas sempre vão existir. A gente se frustra demais com as pessoas. Se você perceber que o desânimo está muito grande em você, você está cansado demais, tentado a desistir, saiba que o inimigo está lutando contra você. Saiba que o inimigo está lutando contra você, é o sinal. Então tenha discernimento de Deus. Repreenda isso, não deixe isso acontecer com você. O terceiro sinal é a confusão, a falta de clareza. O inimigo tenta gerar confusão e incerteza quando estamos próximos de cumprir o propósito de Deus. Você pode começar a duvidar das escolhas, dos planos de Deus. Será que Deus me chamou para ser pastor? Deus me chamou para fazer a obra? A igreja está assim, a igreja está desse jeito. Os planos de Deus para mim não está acontecendo nada. Você está perdendo até sua própria identidade em Cristo. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos guia em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. O inimigo tenta gerar confusão e incerteza na tua mente. Você começa a duvidar do chamado de Deus. Não faça isso. A duvidar das suas escolhas, até da sua própria identidade em Cristo. Não deixe o inimigo tirar isso de você. É confusão, falta de clareza. Isso é sinal de que o inimigo está afrontando você. E você precisa lutar e não desanimar. Tem que repreender. Porque Jesus, ele repreendeu a tempestade porque tinha um propósito do outro lado. Não é? É por isso que você tem que entender isso, meu querido. Você tem que compreender isso. Olha o que diz a Bíblia: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É aquilo que eu disse em João capítulo 16, versículo 13. Você fica desesperado. Você duvida do chamado de Deus na tua vida. Não pense assim. Quarto sinal: ataque a sua identidade em Cristo. Um dos maiores alvos do inimigo é a nossa identidade. Ele tenta fazer você duvidar de quem você é em Cristo e do que Deus planejou para a sua vida. Quando você está cumprindo o propósito de Deus, pode ser que o inimigo ataque sua autoestima, fazendo você se sentir indigno, incapaz. E quantos já perderam sua identidade em Cristo? Esse é um dos alvos que mais o inimigo está agindo na igreja. Quanto pastor já perdeu a sua identidade com Cristo? Quanto já nem está em plano de Deus? Que plano de Deus o quê? Eu estou em outra. Vamos crescer, vamos levar essa igreja aqui, vamos ajudar, vamos cooperar, vamos dizimar. Se não dizimar, não tem bênção. Se não dizimar, o inimigo, o devorador está na sua casa. Vamos ver. Para nós não interessa o número de almas, de pessoas, quantos aceitou Jesus, quantos se batizaram. O negócio caiu a sua oferta. Aí, meu irmão, você está precisando trabalhar mais. Quantos já perderam essa identidade em Cristo? É esse o grande problema. Quantos começaram a cumprir o propósito de Deus e já não estão cumprindo mais? Começa certo e está terminando errado. Quantos deixaram o inimigo atingir a sua autoestima? Você não deixa acontecer isso com você. Se você tem um chamado de Deus, vá em frente. Não deixa isso acontecer na sua vida. Receba essa palavra de Deus no teu coração, meu querido. Não duvide de quem você é em Cristo. Pode ser que você esteja tão pequeno agora, mas você não sabe. Se você está sendo fiel no pouco, pode ter certeza que Deus, Ele te colocará muito, porque você cuida do pouco e Ele vai confiar muito sobre você.
O quinto sinal é conflitos e divisões em relacionamentos. O inimigo frequentemente tenta semear discórdia entre membros da igreja, familiares, amigos. Isso aqui não é tudo o que acontece, mas são sinais que pode estar acontecendo e você está percebendo que é diferente. Você está percebendo que essa tempestade é diferente. O inimigo vai tentar de tudo trazer discórdia, especialmente quando você está avançando no plano de Deus. Tentativa para distrair você, enfraquecer sua fé, criando distrações e conflitos. Tira sarro quando não está perto de você, zomba da sua palavra, zomba daquilo que você faz, zomba da tua fé, não é? Está com você, mas não está. Está junto de você, mas não está junto de você. Entendeu o que eu quero dizer? Famílias, muitas vezes há discórdia. Essas coisas sempre vão existir, mas você percebe que está diferente. O sexto sinal é tentativa de desviar o teu foco. Você pode sentir uma constante pressão para abandonar o seu propósito, seja por proposta de atalhos, distrações, tentações. O inimigo tentará desviar o seu foco para coisas secundárias, entendeu? Pecados para tirar você do caminho que Deus preparou para você. Veja quando Jesus é tentado por Satanás no deserto. Ele quis tirar o foco. Primeiro o alimento. Jesus está com muita fome. Você pode sentir uma constante pressão para abandonar o propósito, o seu propósito, que Deus traçou para você. Distrações, quer desviar você do teu foco, daquilo que Deus te chamou, do chamado que você tem na tua família, para que Deus salve a tua casa. Deus levantou você para ser a coluna da tua casa, e o inimigo está tentando tirar o teu foco. Sétimo sinal é sentimento de estar sobrecarregado. Às vezes, quando estamos cumprindo o propósito de Deus, a carga parece mais pesada do que nunca. Você pode estar sentindo uma pressão excessiva sobre a sua responsabilidade, circunstância esteja apertando você de todos os lados. Isso pode ser uma tentativa do inimigo de esgotar sua força e impedir que você continue. Isso é muito sério. Existe uma coisa muito importante no mundo espiritual, quando acontece da pessoa estar possessa. Quando ela está possessa, se manifesta. Mas muitas vezes a pessoa sente uma opressão. Isso não quer dizer que a pessoa está possessa, isso quer dizer que ela está sobrecarregada. Ela sente um peso na costa, sente um peso no corpo. Ela sente que não é normal isso. É uma tentativa do inimigo esgotar você. E tem mais. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para esgotar você. Você tem que ter discernimento nisso, meu irmão. Você está cansado de dar conselho para essa pessoa nunca muda. Quantas vezes como pastor eu ajudava as pessoas, era todo dia mesmo, toda vez que tinha culto, era a mesma conversa de sempre, não mudava nada. Isso sobrecarrega você. É uma pressão excessiva sobre a sua responsabilidade. Você sente que não é normal isso. Oitavo sinal, sensação de estar sendo testado constantemente. Quando você está alinhado com o propósito de Deus, pode se sentir como se estivesse sendo constantemente testado, desafiado. Isso pode incluir dificuldades inesperadas, lutas internas, externas, que parece não ter fim. No entanto, esse teste pode ser usado por Deus para te fortalecer na fé. Quando a gente pensa que termina uma coisa, começa outra. Quando a gente pensa que está tudo legal, que você foi testado, foi desafiado, venceu, vem outra luta, seja interna, seja externa, que parece que nunca vai ter fim. É porque você está no propósito de Deus. Tem muita igreja que já saiu do propósito de Deus, o povo nem busca mais palavra. Outro dia eu estava escutando um pastor dizer: o que está acontecendo com as igrejas que pregam o evangelho? Tem pouca gente. Porque o povo, meu querido, na sua natureza pecaminosa, gosta de ouvir aquilo que eles gostam.
não de ouvir o que Deus quer falar. Eles gostam de ouvir mensagem, água com açúcar. Gostam de ouvir que não é pecado o que eles estão fazendo. Porque a palavra de Deus confronta, a palavra de Deus mostra, espelha. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus... A pessoa fica indignada, sai da igreja indignada, porque a palavra de Deus é assim mesmo. Recebei em vós com mansidão a palavra que vos está enxertada. É para receber com mansidão, porque foi Deus que falou com você. Mas você sente que está sendo constantemente testado, desafiado, dificuldades inesperadas, coisas que acontecem de repente. É o inimigo tirando teu foco, quer ver você caído, está testando você constantemente para você desistir. Lembre-se da tempestade lá em cima, quando eu disse no começo, uma tempestade Jesus repreende, e a outra só dele entrar no barco se acalma. Essa é a diferença. Nono sinal que você tem que aprender: dúvidas sobre a promessa de Deus. O inimigo tenta lançar dúvidas sobre a promessa de Deus em sua vida. Você pode se perguntar que realmente foi chamado por Deus, está no caminho certo, ou verá a realização do que foi prometido. A Bíblia nos assegura que todas as promessas de Deus são nele. Sim, vem dele as promessas. Não tenha dúvida. Se você chegou até aí, porque Deus tem promessa na tua vida. Se você chegou até aí, porque Deus tem uma promessa muito grande para você. Não desista, porque Ele vai cumprir, porque Ele é Deus e não há outro. O 10º sinal, perda da paz, da alegria. Um sinal claro de que o inimigo está agindo é a perda repentina de paz e alegria. Mesmo diante das dificuldades, o propósito de Deus nos traz uma paz profunda, isso é verdade. A gente tem uma paz que o mundo não tem, que o mundo não vê. Essa paz que Cristo tem, por mais luta que a gente tenha, a gente está em paz, mas tem um momento que a gente sente muita tribulação. Você sente que está sendo invadido por um espírito de ansiedade, tristeza, que te rouba a paz. Pode ser um sinal de que o inimigo está tentando desestabilizar a sua confiança em Deus. Mesmo na luta a gente tem paz, mas tem hora que a gente está triste, um espírito de ansiedade forte, uma tristeza grande querendo roubar a tua paz. É sinal de que o inimigo está tentando desestabilizar a sua confiança. Então não deixe, não perca a sua paz e a sua alegria. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci. O inimigo quer roubar a tua paz e a tua alegria. Tem hora que a gente, se eu estou pregando isso para você, porque eu sei o que é isso. Tem hora que a gente fica desesperado, bate uma ansiedade, uma tristeza tão grande, que a gente não sabe o que faz, e a gente começa a clamar por Deus, e é o inimigo que está agindo, querendo nos desestabilizar, tirar a nossa confiança em Deus. O 11º sinal, o fracasso temporário nas áreas importantes. Em momento de batalha espiritual, até as áreas nas quais você estava tendo sucesso são afetadas. O inimigo pode tentar frustrar seus esforços com falhas temporárias, para não para impedir seu propósito, mas desmotivar você a continuar. No entanto, a Bíblia nos diz que mesmo quando passamos por dificuldades, temos vitória em Cristo. E ainda tem gente que diz que o diabo está debaixo do pé. Está pensando que o diabo está brincando. Tem gente que acha que o inimigo está... o diabo está debaixo do meu pé. Você pode pôr ele debaixo do teu pé, ele te derruba com o outro. Você não brinca não. A Bíblia diz que nós devemos ter temor com as coisas do bem e do mal. Toma cuidado com isso. Não brinque com essas coisas não. O diabo é isso. Não xingue o diabo. Não estou fazendo apologia. Eu estou dizendo para você vigiar. Porque o diabo já está derrubando um monte de igreja. Muitas igrejas não têm Jesus mais dentro. Muitas igrejas não estão recebendo mais Jesus. Muitas igrejas não querem ouvir mais o Espírito Santo. Muitas igrejas já estão nas suas heresias. Já estão se apostatando da fé. Pregadores de nome que traziam palavras poderosas
estão se esquecendo e se entrando e pregando heresias. Você está compreendendo isso, meu irmão? O inimigo vai estar testando desmotivar você, para você não continuar. Tem pessoas que já se entregou, não querem mais saber. Ele pode tentar frustrar os seus esforços, mas não há nada que vai impedir a bênção de Deus na tua vida, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Quantos já se esqueceram de Deus? O inimigo não brinca em serviço, principalmente hoje que estamos vivendo o final dos tempos. Jesus está voltando, ele não está brincando não. Veja aí a briga entre pastores, veja a briga entre igrejas. Famílias estão brigando pelo poder. Pastores estão enriquecendo ilicitamente. Ah, mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do salário, com certeza. O obreiro é digno do salário, mas não mandou você ser rico na custa dos outros. O obreiro é digno do salário, mas não ser milionário. Enquanto a sua igreja vive na pobreza, enquanto muitos estão sofrendo, você está vivendo uma vida arregalada. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o obreiro é digno do salário justo. Não mandou te enriquecer ilicitamente. Eu não sei porque tem pastor que faz isso. Eu não sei porque pastor compra fazenda com gado. O que pastor vai querer com gado? Você cuida de ovelha. O que é isso que está acontecendo hoje? É uma briga, o evangelho que está perdendo com isso. 12º sinal é falta de apoio e compreensão. Por vocês, pode ser que você se sinta que as pessoas ao teu redor não te compreendem, desconfiem do seu chamado. Isso pode ser uma forma de isolar, de desmotivar sua caminhada, já que o inimigo se alimenta da solidão e da falta de apoio. Meu querido, tem gente que chega para você e diz assim: pastor, como que pode ser orar para Jesus curar e você não é curado, está doente aí? Quantos dizem para você que adianta você orar para Deus prosperar e você não tem carro nem para andar, pastor? Tem um Fusca velho lá na frente. Quantas vezes você ora para Jesus dar solução de problema e o pastor está cheio de problema? As pessoas não te compreendem. Elas desconfiam do teu chamado. Eu estou cansado disso. Porque o povo hoje vai aonde está o auê. O povo gosta disso. O povo gosta porque o pastor anda de BMW, igual a diferença. Jesus não mandou e nunca ensinou a medir a fé por aquilo que a pessoa tem. Quantos pastores estão sendo desprezados por ser simples, por ser pobres? Quantos estão sendo desprezados por isso? Não tem apoio, não tem compreensão. E isso desmotiva o pastor. E o inimigo se alimenta disso, da falta de apoio, da falta de solidão. Mas você pode responder esses ataques. E para terminar aqui, você vai responder com oração. Busque a Deus em oração para renovar a sua força e sabedoria. Leia e medita na palavra. Não é ler de qualquer jeito. Leia, pare, pense, medite na palavra. Fortaleça a sua fé, a sua mente nas promessas de Deus. E como diz em Tiago 4:7, resista ao inimigo e ele fugirá de vós. E caminhe em comunidade, meu irmão. Busque apoio de cristão que possa orar por você, que te ajude a perseverar. Lembre-se de uma coisa: peça ajuda de quem é mais crente que você, que é mais cristão que você, que é mais servo, mais bênção que você, que é servo, que é mais bênção que você. Não busque gente que te coloca para baixo, não. Não busque ajuda de pessoas que te colocam para baixo. Não busque ajuda de pessoas que não tem nada para oferecer para você. Mesmo que embora o inimigo se levanta contra você, Deus é maior do que qualquer adversidade. E Ele tem um propósito para a tua vida e você não deixe isso desaparecer, se acabar da sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine você. Que você entenda os propósitos de Deus na tua vida. Não desista. Vá em frente. Porque Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Fique na paz. Fique na bênção. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E que você continue sendo servo. Continue na tua humildade. Continue os propósitos de Deus. Continue os propósitos. Mesmo que você faça pouco, continua nos propósitos de Deus. Porque os propósitos de Deus são grandes para você. Não importa o que o homem pense de você. Não importa o que as pessoas falam de você. O importante é o que Deus pensa de você. Fique com Deus.